Evangelho de João, capítulo 11. Quero convidar você a orar comigo. Muito obrigado, Senhor, pela graça que nos faz recomeçar todo dia. Obrigado, Senhor. Que milagre maravilhoso andar contigo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que está aqui conosco, diante de nós. Que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento e produza fruto em nós para o nosso bem, para a tua glória. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, capítulo 11, conta a história da ressurreição de Lázaro. E pode ser lido como falando a respeito do tempo da salvação. O Evangelho de João, inclusive, você pode ler, imaginando que João constrói a sua narrativa falando primeiro a respeito do quem, depois a respeito do que e depois a respeito de quando. Primeiro, João está falando a respeito de quem é Jesus. Depois ele está falando também a respeito do que Jesus veio fazer. E aqui no capítulo 11, de maneira muito clara, ele insere uma narrativa falando a respeito do quando. Para quando é isso que Jesus veio fazer? Perdão. O Evangelho de João começa apresentando Jesus como o Verbo que se fez carne. Mas essa ideia que liga Jesus a Deus e que fala de Jesus como Deus encarnado é uma ideia tardia. Ela não é de imediato percebida quando Jesus aparece. João vai contando a história de Jesus e selecionando as falas de Jesus e os milagres de Jesus para construir, em primeiro lugar, a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Jesus, então, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é um profeta semelhante a Moisés. Jesus é um rei semelhante a Davi. Jesus é o Messias esperado por Israel. Mas quando chega, por exemplo, no capítulo 4, e Jesus está entre os samaritanos, ele já é identificado e percebido como Salvador do mundo. E a conversa muda, e Jesus insere algumas falas a respeito de si mesmo, ali a partir do capítulo 5, que vão gerando muito incômodo nas pessoas que são seus circunstantes. Então, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 5. Eu sou o Filho de Deus e eu só posso fazer o que eu vejo meu Pai fazendo. Meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E Jesus começa a falar a respeito de si, construindo uma unidade entre a pessoa dele e a pessoa do Pai. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele chega ao absurdo dos absurdos quando, na sua conversa e no seu debate com os judeus, e especialmente com os líderes da comunidade judaica de Jerusalém, ele diz assim, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas antes de Abraão eu sou. Esta fala de Jesus é extremamente incômoda e, na verdade, vai soar mesmo uma blasfêmia, porque ninguém ousaria dizer eu sou. Eu sou é aquele que se revelou a Moisés.
no deserto, falando de dentro da sarça incandescente que não se consumia, eu sou. E Jesus vem dizer, eu sou antes de Abraão. E esta tensão do eu sou chega ao seu limite no capítulo 10. Quando Jesus afirma categoricamente, eu e o Pai somos um. Esta fala de Jesus é o ápice da revelação de Jesus. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Então, os judeus reagem a Jesus dizendo, não vamos apedrejar você por nenhuma outra coisa, senão pela sua blasfêmia. João capítulo 10, versículo 33. Porque você é um simples homem, mas se apresenta como Deus. E Jesus então diz assim, é verdade, eu não sou um simples homem, eu sou Deus. E isto é o máximo de revelação a respeito de Jesus. Quem Ele é? É Deus. Ele é um ser humano de carne e osso? É. Ele é um profeta semelhante a Moisés? É. Ele é um rei como Davi? É. Ele é o Messias de Israel? É. Ele é o Salvador do mundo? É. Mas todas essas afirmações têm interpretações possíveis que não afetam necessariamente a sua divindade. Mas quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, Ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus. E isso é o máximo da revelação a respeito de quem é Jesus. Mas ao tempo em que João vai construindo a sua narrativa e revelando quem é Jesus, João também vai contando o que Jesus veio fazer. Ele veio tirar o pecado do mundo, ele veio dar a vida pelas ovelhas. No meio do caminho, ele cura um paralítico ali no tanque de Betesda. No meio do caminho, ele multiplica os pães. No meio do caminho, ele cura um cego de nascença. E todas estas afirmações de João e narrativas do que Jesus vem fazendo, também chega no ápice aí no capítulo 10 desse Evangelho de João, quando Jesus declara o que realmente ele veio fazer. Ele diz, eu não vim apenas tirar o pecado do mundo, eu não vim apenas devolver a vista aos cegos, eu não vim apenas curar os enfermos, eu não vim apenas exercer o meu domínio e o meu controle sobre as forças da natureza, eu não vim apenas para isso, o que eu vim em última instância fazer é vencer a morte, eu vim trazer vida eterna. É isso que ele diz aqui no capítulo 10, o versículo 27. Às minhas ovelhas eu dou a vida eterna. No capítulo 10, o versículo 10, eu vim para que tenham vida, e vida completa, vida em plenitude, vida em abundância, vida em completude. Então é vida que Jesus veio fazer, vida. Então até aqui, a síntese do Evangelho de João, qual é? Quem é Jesus? Deus. E o que ele veio fazer aqui? Dar vida. E isso nós entendemos e acreditamos. Quem é e o que veio fazer. Mas quando? E aqui nós nos dividimos e nos solidarizaríamos ou nos solidarizamos com Marta e Maria. Especialmente com Marta. Porque Jesus recebe a notícia de que o seu amigo querido está doente. Capítulo 11, o versículo 3, Marta e Maria mandam um recado para Jesus dizendo, olha, aquele a quem tu amas está doente. É um recado apelativo, né? Não é, há um homem doente em Betânia. Não é, há uma pessoa precisando da sua ajuda, não é. O seu amigo querido, o seu amigo amado está doente.
Mas quando Jesus recebe essa notícia, diz a palavra de Deus que Jesus ficou mais 2 dias onde estava, no versículo 6. Jesus recebe a notícia de que o amigo que ele ama está doente. E essa notícia chega para ele com a expectativa de que ele tome providências imediatas. Mas ele fica mais 2 dias onde estava. E onde ele estava? Aí no capítulo 10, o versículo 40, diz que ele estava lá para o norte, lá para os lados do Rio Jordão, onde João Batista batizava. E ele fica por lá, 2 dias. Depois ele diz aí no versículo 7, vamos voltar para a Judéia. E os discípulos falam assim, o senhor vai voltar para lá por quê? Eles quase mataram o senhor, quase apedrejaram o senhor a última vez que a gente estava lá. E Jesus diz, vamos lá. O Lázaro está dormindo, nós vamos acordá-lo. Aí os discípulos falam assim, se ele está dormindo, ele vai ficar bom. Não precisamos ir. Aí Jesus, capítulo 10, versículo 14. Lázaro morreu. Morreu. Adormeceu, está dormindo, é um eufemismo para a morte. Ele morreu. E o que Jesus está dizendo aqui é, eu deixei Lázaro morrer. Eu fiquei esperando aqui para que ele morresse mesmo. Então Jesus fica 2 dias lá e tem 2 dias de caminhada do norte até Betânia, que distava apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Betânia, saindo de Jerusalém, chegou em Betânia. Então ele vem do norte para cá 2 dias. Então fica 2 dias de caminhada. Ele chega, quando Jesus chega aí no versículo 17 do capítulo 11, diz assim que Lázaro já estava morto havia 4 dias. E Jesus diz que foi de propósito. E ele diz, inclusive, aí no versículo de número 15, que foi muito bom que Lázaro morreu. E que foi para o bem dos seus discípulos que Lázaro morreu. Impressionante isso. E quando Jesus chega, entre aspas, com um atraso de 4 dias, Marta, irmã de Lázaro, diz assim, no versículo 21, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 32, Maria, irmã de Lázaro e de Marta, diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Capítulo 11, versículo 37. Todo mundo disse, se o Senhor estivesse aqui, o cara não teria morrido. Porque o Senhor acabou de curar um cego de nascença, o Senhor não poderia ter curado a enfermidade do Lázaro? Claro que poderia. E quando todo mundo diz assim, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, Jesus diz, é verdade. Em outras palavras, Jesus, bem que o Senhor poderia ter evitado, né, isso daí. Jesus diz, poderia. Mas não evitei. É desconfortável, né? É desconfortável assim para nós a gente concluir que há muita coisa que acontece na nossa vida que Jesus poderia ter evitado e ele diz, poderia, mas não evitei. E eu quero dizer para você que foi para o seu bem que eu não evitei. Mas Jesus, presta atenção, não é assim que eu perdi o emprego, bateram no meu carro, me assaltaram, não é isso assim, tipo, eu morri, o senhor está ligado? Não é que aconteceu uma coisa ruim comigo, eu morri, o senhor bem poderia ter evitado. Então, essa constatação de que há muita coisa ruim que acontece na nossa vida e que Jesus não evita, e ele poderia mesmo ter evitado, para mim já é uma coisa extraordinária de dizer para mim que Jesus não veio para evitar que coisas ruins me acontecessem. Não é esse o nome do jogo. O que ele veio fazer foi dar vida eterna. Foi isso que ele veio fazer.
Então, olha, a primeira revelação do Evangelho de João é: quem é Jesus? É Deus. A segunda revelação do Evangelho de João é: o que Jesus veio fazer aqui, ou o que Deus veio fazer aqui? Dar vida eterna. Ok. Quer dizer então que pessoas que o Senhor Jesus ama, morrem? Morrem. Quer dizer que pessoas que Jesus ama ficam de luto porque perderam seus entes queridos? É verdade. Quer dizer que tem muita coisa na nossa vida que Jesus poderia ter evitado e Ele não evita? É verdade. Por quê? Porque Ele veio aqui para nos dar vida eterna. Ok, nós entendemos isso. Então, nós vamos conversar com Jesus e Marta. E Jesus olha para mim e diz assim: eu entendi, Ed, que você morreu. Estou ligado, sim. Mas você vai ressuscitar. Aí eu digo: beleza, a ressurreição lá do último dia, né? Aí Jesus diz assim: não é, eu não estou falando da ressurreição do último dia. Porque eu não falei para você que viria dar vida para você, que daria vida para você só lá no último dia. E eu acredito que todo o capítulo 11 do Evangelho de João e a ressurreição de Lázaro, esse capítulo está escrito para dizer para nós isso, que a vida eterna que Deus veio nos dar através de Jesus não é uma vida da ressurreição do último dia. Porque nós pensamos assim como Marta, que nós nos convertemos, entregamos a vida a Jesus aqui, e aí, ok, legal, e nós temos a esperança da ressurreição. Quando a gente morrer, a gente vai ressuscitar. Aí a gente vai vivendo, sofrendo, e aqui, pá, morreu. Aí ficamos lá até o fim do mundo, até o Apocalipse, até o juízo final, Armagedon, sei lá como é que vai ser essa parada, mas aí lá no último dia, no fim do mundo, Jesus ressuscita todo mundo e leva todo mundo para o céu, ou alguns para o céu. E que nós vamos para o céu, que a vida que Ele vai nos dar da ressurreição é a do último dia, é ir para o céu depois da nossa morte física, da nossa morte. Então o que Jesus veio nos dar? Veio nos dar o céu depois da nossa morte. Mas a parada é que no Evangelho de João, ele nunca falou isso. E se ele tivesse falado, o pessoal ia dizer: você está de brincadeira. Porque com a mulher samaritana, ele diz assim: olha, eu tenho uma água para te dar, e quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Aí ela fala: quando é? Depois que você morrer, lá no céu. Eu falo: tá, lá no céu. Aí eu tenho um pão que se você comer, nunca mais você vai ter fome. E quando é que eu vou comer esse pão? Lá no céu, depois que você morrer e ressuscitar, lá no céu você come o pão. Fala: eu vou levantar você aí, você vai deixar de ser um paralítico. Quando? Depois que você morrer, você lá no céu vai deixar de ser paralítico. Aí você, eu sou cego de nascença, e quando é que eu vou voltar a ver? Lá no céu, depois que você morrer, você vai enxergar tudo. E aqui? Aqui você fica cego. E aqui você fica aleijado. E aqui você fica com sede, aqui você fica com fome. Então tá ligado que esses milagres que Jesus faz são milagres simbólicos, metafóricos, que apontam numa direção. Apontam na direção da vida que Ele veio nos dar, e dizem que a vida que Ele veio nos dar começa aqui e agora. Por quê? Porque essa mulher mata a sua sede no momento que encontra com Jesus. Aquele povo que come o pão da multiplicação mata a sua fome no momento que compreende que Jesus é o pão da vida. Aquele paralítico do tanque de Betesda, ele começa a andar no momento que se encontra com Jesus. O cego começa a ver no momento que se encontra com Jesus. Então, nada que Jesus faz ali é futuro. É para a vida depois da morte, é para a ressurreição do último dia, é lá no céu, em algum outro tempo. Tudo que Jesus faz é aqui e agora. Então o Evangelho de João está revelando isso para nós. Quem é Jesus? É Deus. O que Ele veio dar? Vida. E quando? Depois da morte? Lá no céu?
É mais ou menos assim que a gente pensa, que nem Marta. E aí, como é que a gente vive aqui? A gente vive fazendo 3 coisas que a maioria das pessoas fazem ou a maioria das pessoas faz quando se encontra com Jesus. Primeira coisa que faz, gestão de pecado. Segunda coisa que faz, espantar demônio. Terceira coisa que faz, pedir que Deus venha fazer milagre. A vida se resume nisso. Eu encontrei com Jesus. Bom, a partir de agora, eu tenho os pecados que eu faço e eu não posso fazer mais. Aí é aquela confusão, culto da fogueira, confissão. Aí vem no culto domingo à noite, fala para Jesus que não vai fazer mais, aí na segunda-feira está fazendo. É essa confusão, é uma neurose, é uma culpa, é uma frustração, é uma angústia. Ah, eu não mereço nada, eu sou um verme e tal. Aí no cultão mesmo da vigília você está ungido, aí você acha que você é poderoso. Aí na quarta-feira você já manda o seu chefe para aquele lugar, aí você tem que voltar na sexta, na vigília. Você está fazendo gestão de pecado aqui o tempo inteiro. Gestão de pecado. Enquanto você está fazendo gestão de pecado, você fica vendo demônio para tudo que é lado. Esse aqui está me atentando, está me atazanando, está me derrubando, está me atacando, está puxando meu pé, está não sei o quê, e está amarrado, não, você está solto, você não sei o quê, você sai, você fica, e é demônio para tudo que é lado. E a terceira coisa que a gente faz é gestão de pecado, expulsa demônio para tudo que é lado. E a terceira coisa que a gente faz é, Deus, vem aqui me dar uma ajudinha. Pô, quebra o meu galho aqui, eu estou com esse problema. Vai ter o retiro, vai ter a conversa, vai ter lá o processo que está correndo, vai ter não sei o quê. Ó meu filho, ó minha filha, ó meu marido, ó minha mulher. Vem aqui, faz alguma coisa. E a gente vive essa vida que é uma porcaria de vida, acreditando que lá no último dia, Jesus vai nos ressuscitar e nos levar para o céu, e aí não vai ter mais demônio, não vai ter mais pecado, e os milagres tudo estão feitos. Mas enquanto não chega aquele último dia, é uma droga essa vida que a gente vive, concorda? Eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu viveria bem melhor se não tivesse um pastor buzinando na minha orelha que eu sou pecador e estou todo quebrado e todo errado e jogando culpa na minha cabeça toda hora. Eu viveria bem melhor se eu não tivesse assustado o tempo inteiro com um demônio querendo me atacar, me derrubar, me atazanar. E eu viveria bem melhor se eu não ficasse toda hora resmungando com Deus, querendo que Ele faça um milagre na minha vida, e o milagre não vem, Deus demora, e tal, e eu espero. E parece que tem algumas pessoas que quando elas se convertem, quando elas entram para a vida religiosa, quando elas começam a seguir a Jesus, e colocam a sua experiência só lá para o último dia, no céu, depois da morte, a vida que elas vivem aqui é uma desgraça. É um negócio muito ruim, ainda tem que ir na igreja dar dízimo e para aguentar crente. Pô, é um negócio assustador. Não pode ser isso. Aí Jesus olha e falou assim, eu vim para te dar vida, não para te deixar com medo. Eu vim para te dar vida e não para ficar retroalimentando a tua culpa. Eu vim para te dar vida e não para fazer de você um mendigo de milagre. Eu vim te dar vida, cara. Aí eu falo, bom Jesus, então, o que é essa vida que o Senhor veio me dar? Cadê essa vida? Onde ela está? Como é que é essa vida? E aí então, Jesus diria assim para mim, olha, eu vou ressuscitar o Lázaro agora para você ver em primeiro lugar que isso começa agora. Eu sou o Senhor da vida aqui e agora, hoje, aqui e agora. Não só lá no último dia, eu sou o Senhor da vida agora. Então começa agora, Ed. Eu digo, sim senhor, eu quero essa vida agora. Como é que é essa parada aí da vida que o senhor falou que vai me dar? Aí Jesus poderia fazer, mas não faz, Jesus é gente boa. Ele diz assim para mim, cara, lê de novo o Evangelho de João, você já está desde o começo do ano aí falando no Evangelho de João e não entendeu ainda. Aí eu falo, lê o que, Jesus? Ele vai dizer, lê de novo o que você já leu. Capítulo 7. O que foi que eu falei para você?
que aquele que cresce em mim teria do seu interior rios de água viva. Não foi o que eu falei para você? Sim, foi o que o Senhor falou. E esse rio de água viva é o quê? É o seu Espírito Santo. Então, é isso. Isso o quê, Jesus? É isso. Isso o quê? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus agindo em você, vivendo em você, envolvendo você, soprando você, a partir de agora e já. A partir de agora e já. Produzindo vida em você. Ok, entendi. Entendeu mesmo? Entendi. Então eu vou dizer para você agora o que eu entendi do Evangelho de Jesus e da vida que Ele promete para nós. Eu entendi que eu tenho que lutar contra o pecado? Tenho. Eu entendi que eu tenho que lutar contra as hostes espirituais da maldade? Tenho. Eu entendi que eu devo orar a Deus para Ele abençoar as minhas circunstâncias? Sim, eu devo. Mas eu entendi que essas três coisas não são a essência da nossa relação com Deus. E não foi isso que Jesus veio trazer para nós, e não foi para essa vida que Jesus nos convidou. O que eu entendi foi que o fundamental, assim, o coração, o núcleo, o essencial da nossa relação com Jesus é o Espírito Santo no nosso espírito. É o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E gerando vida em nós a partir de agora, uma vida que será plena, sim, lá no último dia, mas ela não começa lá, ela começa aqui. Então, para mim, fez sentido eu pensar da seguinte maneira. É como se eu vivesse sem respirar. Eu fechei o nariz assim, a boca, eu falei, não respiro. Essa é uma forma de dizer assim, eu sou autossuficiente. Eu não preciso de nada que vem de fora de mim. Eu tenho em mim tudo o quanto é necessário para o meu sucesso, para o meu êxito, para a minha felicidade. Você já ouviu isso provavelmente em algum livro ou algum curso de autoajuda que você fez. Você tem dentro de você tudo o que você precisa. Mentira! Mentira, não tem. Para de comer, beber e respirar. Vê o que acontece com você. O que acontece? Você morre. Então, é simples assim. Você não tem dentro de você, em você mesmo, tudo o que você precisa para viver. E viver de maneira abundante. Você não tem. Vem de fora, a começar do ar que você respira. Então eu pensei nisso assim, tipo, Deus é o ar que eu respiro. Deus está fora de mim, mas quando eu inspiro, Deus também está dentro de mim. O Espírito de Deus se mistura com o meu espírito. E à medida em que o Espírito de Deus se mistura com o meu espírito, eu tenho vida. A linguagem da Bíblia Sagrada para isso é que eu sou habitado pelo Espírito Santo que mora em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. É que o Espírito Santo me controla, o Espírito Santo me enche, o Espírito Santo sopra, o Espírito Santo me afeta, o Espírito Santo me influencia, o Espírito Santo age sobre mim. E eu me rendo à ação do Espírito Santo. Em outras palavras, eu respiro. Eu digo assim, Deus, eu não consigo viver sem o Senhor, sopra o teu Espírito em mim. Eu não tenho em mim toda a condição. Porque quando eu paro de respirar e tento viver só por mim, as minhas faculdades mentais começam a se
se desequilibrar. A minha capacidade de tomar decisões e controlar a minha própria vontade se fragiliza. As minhas emoções, elas entram em colapso. O meu corpo físico perde condição, eu fico prostrado, caído ao chão, eu perco vida. Mas quando eu começo a respirar, eu começo a raciocinar, eu começo a sentir que eu estou vivo, eu começo a me mexer, eu começo a sentir de novo, eu começo a fazer valer o que eu quero, eu readquiro a condição de dizer sim e dizer não, eu readquiro liberdade, eu me torno novamente protagonista da minha vida. É isso que eu entendo que Jesus veio dar para nós, e é esse tipo de vida que só o Espírito Santo pode produzir em nós. E o Paulo apóstolo explicou isso de um jeito maravilhoso. E o Eugene Peterson traduziu isso de um jeito maravilhoso também na Bíblia, a mensagem que eu quero ler para vocês. Gálatas capítulo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz a partir do verso 19. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Bom, voltando. Uma pessoa que quer fazer o que bem entende, leia-se. Uma pessoa que acha que é dona do seu próprio nariz, uma pessoa que acha que é autossuficiente, uma pessoa que acha que não precisa de Deus, uma pessoa que acha que pode viver sem respirar, uma pessoa que acha que não deve nada a ninguém, uma pessoa que acha que conseguiu tudo que tem pela sua própria força, capacidade e inteligência, uma pessoa que é prepotente, uma pessoa que se acha Deus. O Paulo diz que essa pessoa, ela está na carne. É isso que quer dizer, está na carne. Então o Paulo vai dizer, ó o tipo de vida desse tipo de gente. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, famílias, lares e vidas divididas e destruídas, vícios incontroláveis, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme, diz o apóstolo Paulo. Ora, eu não sei quanto a você, mas eu acho isso um retrato da nossa sociedade. E infelizmente eu vejo essas coisas aqui em algum momento quando eu olho no espelho. Momentos que eu paro de respirar. Momentos que eu me fecho para Deus. Momentos em que eu não me rendo ao Espírito Santo. Na linguagem bíblica do apóstolo Paulo momentos em que eu entristeci o Espírito. Momentos em que eu fiquei na carne. Momentos em que eu me fechei para a influência do Espírito Santo. Momentos em que eu não me rendi, não me submeti. Momentos em que eu quis viver como eu bem entendia. Momentos em que eu fiz prevalecer a minha vontade. Momentos em que eu dei vazão aos meus impulsos sem submetê-los a Deus. Eu vejo essas coisas aqui em mim. Mas aí depois o apóstolo Paulo fala que é possível viver na carne, mas é possível viver no Espírito. É possível viver no Espírito. É possível desfrutar dessa vida que Jesus veio dar para nós aqui agora, hoje. Aí ele vai descrever o fruto do Espírito.
O fruto do Espírito: amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Que o apóstolo Paulo falou em Gálatas 5, 22 e 23, e a Bíblia Mensagem, o Eugene Peterson traduziu da seguinte maneira: vamos falar agora da vida com Deus, do tipo de vida que o Espírito Santo produz em nós. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir em nós dons como frutos que nascem num pomar. Quais são esses frutos? Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição para celebrar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo sagrado em toda a criação e em todas as pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas potências. Eu não sei o que você espera de Deus, é isso aqui que eu espero. O fruto. Porque é isso que eu acredito que é o centro da nossa vida com Deus. É essa rendição à ação do Espírito Santo em nós. Porque quando eu estou rendido ao Espírito Santo em mim, a minha gestão de pecado não é gestão de pecado. Eu não estou mais preocupado em fazer gestão de pecado. Eu estou focado na minha rendição e submissão ao Espírito Santo de Deus. E a minha atenção não é ao pecado, é ao fruto do Espírito. Quando eu estou rendido ao Espírito Santo de Deus, eu não estou preocupado com o demônio que quer me derrubar e puxar meu pé e me atazanar. Eles que vão fazer outra coisa, eu já estou blindado. Eu sou filho de Deus, tenho um X nas minhas costas, eu estou coberto com sangue, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu estou na palma da mão de Jesus e o Pai dele colocou a mão em cima. E o demônio não tem acesso a mim, não tem o que fazer, eu não tenho que andar com medo e nem preocupado com ele. Porque eu sou de Jesus. É o diabo que tem medo de mim, não sou eu que tenho medo dele. Não sou eu que estou na defensiva, acuado, onde que o diabo vai me derrubar. Não, é o diabo que está preocupado, onde que o Ed vai atacar. Aonde que Jesus vai chegar quando o Ed chegar. Porque onde o Ed René chega, Jesus chega, o Espírito Santo chega, e um exército de anjos chega junto também. Então é o diabo que tem medo, não sou eu que tenho medo. Esse é o Evangelho de Jesus. Eu não tenho que ficar clamando para Deus vir fazer milagre na minha vida. Porque milagre é uma prerrogativa de Deus. É para a glória de Deus, para os propósitos de Deus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com quanto eu oro. Não tem mais isso. Os milagres aqui Jesus já fez. E revelou quem Ele era e a vida que Ele tem para mim. Então eu vou vivendo. E à medida que eu vou vivendo, cheio do Espírito Santo, é com milagre ou sem milagre. É com circunstância favorável ou não. Por quê? Porque eu aprendi o segredo do contentamento. Eu sei ter abundância e também sei ter nada. Eu sei dormir em hotel 5 estrelas e sei dormir em cadeia. Eu sei receber título honorífico e ser aplaudido, mas eu também sei ser escorraçado, traído, chutado, negado, xingado, motivo de chacota em público, eu também sei. Isso não afeta quem eu sou um filho de Deus. E eu, controlado pelo Espírito Santo, vou vivendo. E em todo lugar por onde eu vou, cheio do Espírito Santo de Deus, o bom perfume de Cristo exala da minha vida. E esse bom perfume, para alguns é cheiro de morte, mas para outros é cheiro de vida. E o problema não está em mim, porque eu estou com o cheiro de Cristo. O
problema está nele, no nariz dele. Se ele não consegue achar que o cheiro é bom, é problema dele. Porque ele não é de Cristo, ele não vai conseguir discernir que é um perfume. Ele vai achar que é mau cheiro, mas não é. É cheiro de vida. É Cristo em mim. O que eu espero da minha caminhada com o Espírito de Deus é que Deus me faça esse tipo de homem, que me coloque em pé, assim, mas em pé grandão, entendeu? Não é que eu estou dizendo assim que nada me abala, que não é isso. Porque senão eu não seria um ser humano. Você vai falar assim, Ed, então você não tem medo? Você não tem ansiedade? Você não tem apetites descontrolados? Você não tem paixões? Você não tem raiva dos outros? Você não tem bronca? Você não... Como é? Nada te abala? Não, tudo me abala. Tudo me abala. Mas nada me para. Nada me derruba. A menos que eu dê brecha. A menos que eu tire os olhos de onde eu tenho que olhar. Enquanto eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, e rendido ao Espírito Santo de Deus, eu vou caminhando. Mas na hora que eu começo a ficar olhando para demônio, tirei os olhos de Jesus. Na hora que eu começo a olhar para mim mesmo, para os meus pecados, as minhas fraquezas, ai, como eu sou podre, ai, como não sei o que lá, tirei os olhos de Jesus. Na hora que eu começo a olhar para as circunstâncias da minha vida, o que Deus deveria ter feito, não fez, o que Deus deveria fazer, o que eu quero que Ele faça, o milagre que não veio, o milagre que eu estou pedindo, eu estou olhando para o milagre, tirei os olhos de Jesus. Aí já era, aí tudo é possível. Mas enquanto eu estou com os olhos em Jesus, chove lá em casa, mas a casa está na rocha. Venta e sacode, mas a casa está na rocha. Eu acuso golpes. Acuso golpes. Eu tenho umas coisas que chegam para mim, batem, machucam, doem, me desestabilizam, mas eu, tenho uma fonte a jorrar dentro de mim, tenho o Espírito Santo de Deus que está soprando em mim, tenho um X nas minhas costas que me diz que eu sou filho de Deus, então para tudo. Aí a minha mente é lúcida novamente, minhas emoções são restauradas, eu adquiro novamente controle da situação. E aí acontece o que a Bíblia fala que aconteceu com Jesus. O diabo foi embora, esperando a melhor ocasião para tentar derrubá-lo, porque ali ele estava seguro demais e estava firme. O diabo encontrou Jesus revestido com toda a armadura de Deus. E Jesus soube responder, soube o que fazer e seguiu a vida. O que eu espero não é que cresça meu braço. A gente devia pegar esses apóstolos todos e mandar lá para o Rio de Janeiro na Paralimpíada, para eles curarem todo mundo lá em nome de Jesus, para a glória de Deus, acabar com a Paralimpíada. Pegar tudo que é apóstolo aí que fica prometendo, falar, vai para o Rio. Vai para o Rio, acaba com a Paralimpíada, em nome de Jesus, convoca o Fantástico. Estamos aqui em nome de Jesus para acabar com a Paralimpíada. Besteira, bobagem. Não foi isso que Jesus veio fazer? Jesus veio da vida. Veio fazer um sujeito sem braço ser grande. Sem perna ser grande. De luto ser grande. Doente ser grande. Desempregado ser grande. Traído, ser grande, abandonado, ser grande, hostilizado, ser grande. Foi isso que Jesus veio fazer. Fazer o Espírito dele com o nosso Espírito. De tal maneira que um dia o nosso nome entre lá naquela galeria dos heróis da fé e que se diga a nosso respeito que o mundo não é digno de ter gente assim.
esse pessoal é de outro mundo. Aí a gente diz, a gente é mesmo de outro mundo. A gente é do reino de Deus, que não é desse mundo, mas está presente aqui. Nós somos pessoas que recebemos a revelação de quem é Jesus. Recebemos a promessa do que Ele veio nos dar, vida eterna. E sabemos que isso começa agora, é a partir de já. E isso é o foco da minha experiência cristã e da minha espiritualidade. E eu oro a Deus que seja também a sua, e que você seja alguém capaz de dizer, tu mudaste o meu interior. Eu não sou mais o mesmo desde que encontrei Jesus. E o que está do lado de fora, agora, não faz muita diferença, ou não faz a menor diferença, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia. Até o último dia. Quando aí, depois de tudo isso, ainda vai ter o céu. Glória a Deus. Que brilhe na sua vida um raio de sol. E que a lua brilhe pelo simples prazer de brilhar. Que a graça te alcance e te ajude a recomeçar. Amém, amém. Louvado seja Deus.